see it at your front door. You are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it? You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right. Bom, gente, agora vamos para um tema que já foi abordado algumas vezes e nós queremos trazer aqui também para o nosso debate, referente a brasileiros e estrangeiros, né? Ou seja, para os times brasileiros, né? A gente está vendo muitos técnicos estrangeiros aí no mercado. Será que vale a pena investir em técnico estrangeiro? Tanto o custo do técnico, não só de salário, né, mas também de manutenção de jogadores que ele pede e tudo mais. Será que vale a pena esse investimento por parte dos clubes brasileiros? Marcelo? Beleza, começou. Então, eu acho que se for para trazer técnico, tipo Aguirre, tipo aquele outro que treinou o São Paulo, que era argentino. Deixa eu só lembrar. Eu esqueci o nome dele, mas também retranqueiro. Cara, trazer técnico retranqueiro é a mesma coisa que os daqui, então realmente assim, não valeria a pena. Mas, por exemplo, trazer aquele Osório que também trabalhou em São Paulo, foi um bom técnico. O do Fortaleza é um bom técnico, a gente sabe, por exemplo, a limitação do elenco do Fortaleza, não é à toa que está agora perdendo rendimento, mas é um bom técnico, senão não teria conseguido colocar o Fortaleza no G4. O técnico do Curitiba, que assumiu já na temporada passada, né, porque o de 2020 continuou, né, nesse ano, né, por conta da pandemia e tal, ele pegou já o time assim, rebaixado, continua esse ano ainda, e está ali com o Curitiba na liderança com folga. Então, ele é um técnico paraguaio, um técnico bom. Então, assim, se você for trazer assim, técnico desse tipo, para mim, não precisa ser assim, nenhuma estrela como o Jorge Jesus, ou, por exemplo, o Abel, que não era nenhuma estrela, mas só que veio ganhando bem, né? Veio ganhando muito bem, técnico europeu. Mas, por exemplo, o depois do Jesus, que estava no Flamengo, esqueci o nome dele aqui em espanhol. Não vou lembrar agora, estou ruim de cabeça. Não vou lembrar de cabeça agora. Aquele técnico, para mim, ele só teve azar, cara. Porque ele vinha meio que mantendo quase que assim, na medida do possível, né? Porque vira e mexe tinha jogador machucado e tal, mas ele tanto é que, por exemplo, depois que o Rogério Ceni assumiu, não mudou muita coisa para ele, entendeu? Aí, assim, o meu ponto de vista é esse. Se for para trazer técnico bom, melhor do que os daqui, que não seja retranqueiro, traz, entendeu? Dá para trazer uma boa. Só que se você for trazer técnico retranqueiro para cá, só por ser estrangeiro, por ser modinha, aí não, aí é jogadinho fora. Então, eu queria chamar a atenção também para o treinador do Curitiba, está fazendo um excelente trabalho por lá, se adaptou muito rápido, os números do Curitiba mostram isso, né? Se você observar a tabela, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate, né? Então, ele chegou fazendo um bom trabalho. Eu acho que contratar um treinador de fora é o risco do negócio. Você vai trazer um treinador que vai precisar de um tempo para se adaptar ao futebol nacional, né?
que o futebol brasileiro, assim como o argentino, o uruguaio, ele difere bastante de qualquer outro tipo de campeonato. São campeonatos mais disputados, mais duros, que eu acho que trazem times mais lineares aí, enfim. Diferente, por exemplo, do futebol espanhol. Você vê sempre 2, 3 times despontando, com grandes investimentos, com grandes seleções, e que a disputa a gente sabe que vai ficar ali entre aqueles 3. Diferente no Brasil, que a gente vê, por exemplo, até as últimas rodadas aí, o Fortaleza em terceiro lugar, né? Então, assim, é um risco, eu enxergo como um risco. Eu acho que trazer retranqueiro por retranqueiro faz igual o Santos fez e coloca o Carille lá. O Carille é um retranqueiro sortudo. Eu acho que o Abel também é um retranqueiro sortudo. Às vezes eu falo isso na roda de amigos, eles, é porque você não torce pro Palmeiras, você é anti e tal. Mas se você vê o histórico de classificações, o histórico de vitórias em jogos que dependem da ação do técnico, ele fez a lição de casa. Ele jogou fechadinho, com o resultado quase sempre embaixo do braço. Quando não, a vitória de 1-0, 1-1, aí fora de casa você acaba no gol acaba levando o campeonato ou até mesmo uma classificação. Então, assim, eu não acho o Abel, por exemplo, um técnico excelente. Eu acho que ele tem um plantel muito bom, certo? Aí vem um investimento de muito tempo que o Palmeiras já vem fazendo, tanto na manutenção de jogadores como na maturação dos jovens jogadores e também trazendo jogadores com know-how para poder estimular aquele time. Agora, trazer treinador de fora, igual o Crespo, por exemplo, eu acho que o São Paulo tá errando em manter ele ali. Você entendeu? Não é um jogador que não é um treinador que está adaptado ao futebol brasileiro. Eu acho que ele está muito aquém até mesmo do elenco, certo? Ele teve uma experiência muito boa, né? Chegou no Brasil com uma expectativa bacana, enfim, pegou um time que já vinha dando resultado, o São Paulo vinha, tá certo que não tinha muitos títulos, não estava conseguindo, estava chegando em finais, mas estava batendo ali na parede, não estava levando nada, mas já era um time estruturado, já era um time que tinha uma tática de jogo definida, né? O Diniz conseguia até fazer aqueles caras jogarem bola. Agora, ele chegou e não fez jus ao time, né? O São Paulo não tem um time ruim, tá certo, poxa, tá sofrendo com o Benítez, né? O Luciano, que vinha fazendo boas partidas, se machucou, mas se você for analisar única e exclusivamente a atuação dele e as mudanças que ele vem fazendo no jogo, não tem surtido efeito, né? O treinador do Fortaleza fez um excelente, vem fazendo um excelente trabalho, né? Perdeu aí algumas partidas no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu um feito histórico, né? A primeira vez do Fortaleza numa final de Copa do Brasil. Passou pelo time do São Paulo, que era o time do Crespo. Enfim, então eu acho que contratar estrangeiro é sorte. Você tem que pesar salário, você tem que pesar tempo de adaptação, você tem que pesar a aceitabilidade da equipe em si, né, dos jogadores que vão ser treinados por ele. Tem que levar em consideração também a comunicação em campo, que o cara chega falando outra língua, é mais fácil o cara saber falar um inglês do que um português quando o cara vem de fora. Então já tem essa dificuldade também de comunicação com o time que leva tempo para ter essa intimidade. Eu acho que o Brasil tem excelentes treinadores, tem excelentes jogadores, e eu acho que essa mão de obra que vem de fora não é bem-vinda em todos os clubes. Então, eu assim, vou dar uma opinião até com relação ao meu time, né, o Santos. Eu acho que para contratar treinadores estrangeiros tem que ter um planejamento por trás disso, né? Porque, por exemplo, o Santos trouxe o Sampaoli, mas não vai trazer só o Sampaoli. Ele vai chegar pedindo reforços. Ele quer reforços. Ele vai buscar caras que ele conhece. Então o Santos trouxe o Soteldo, trouxe o Aguilar, trouxe o Sanches, né? Os jogadores estrangeiros também. E eu lembro que no início do campeonato de 2019, Brasileirão, o Santos foi vice-campeão, teve comentaristas falando que o São Paulo trouxe um monte de chaiada, teria embora e ia largar a chaiada lá no Santos, né? O Santos foi vice-campeão.
Agora, realmente, tem jogadores que ele pediu e não foram utilizados. O Aguilar é um exemplo. Um salário alto, pagou caro, né? Nem tá pagando ainda, né? Porque teve que negociar. Aquele Cueva também, né? Nossa, nem me fala nesse coisa, pelo amor de Deus. Tá na pé esse cara. São Paulo que o diga também. Então, assim, ele trouxe jogadores estrangeiros que também ficou encostado no Santos, né? Foi esperando salário alto e não levou nada. Aí ele saiu do Santos, foi para onde? Atlético Mineiro. Aí os jogadores que ele pediu lá no Santos, ele queria no Atlético. O Everson, o Sacha, pediu o Marinho também. Então, para contratar treinadores estrangeiros, tem que ter todo um planejamento, não só do salário, mas... E, por exemplo, também, você vai trazer um cara, igual vocês falaram, retranqueiro, não compensa. Tem que ser, pelo menos, se for trazer, tudo bem, mas traz um cara que pensa diferente de futebol aqui no Brasil. Ele pode não conhecer o futebol brasileiro, né? Ele pode só ver as partidas e tudo mais, ter um pouco de conhecimento, mas um cara que tem abordagem diferente de futebol. Não ficar só aquela coisa de, retranca, toca pra cá, toca pra lá. É um cara que pensa igual o Santos, por exemplo. O Santos tem um futebol para frente, né? Sempre o treinador que chega lá, ele tem que ter na cabeça, vou usar o pessoal da base e vai ter o futebol para frente, para cima. O São Paulo chegou com esse pensamento, então ele atacava direto. O Santos se via finalizando, posse de bola, até estava falando do amor ao balão, né? O Santos tinha essa filosofia do São Paulo. Então, realmente, foi uma coisa que deu certo, mas não é para todos. Eu acho que tem que ter um planejamento por trás e pensar muito, né? Porque não é só o treinador que você está trazendo, o treinador, mais jogadores que ele vai querer pedir, né? E às vezes ele pensa que a realidade do futebol brasileiro é uma, mas é totalmente outra, né? Não é todo time que consegue contratar Diego Costa, Cook, Juliano, enfim, Davi Luiz, né? Então, o treinador do Fortaleza, do Curitiba, realmente está fazendo um bom trabalho, né? Porque eles pensam diferente no futebol, né? A forma de jogar, a forma de conduzir o jogo. Agora, trazer só porque está na modinha do futebol, aí não compensa. Sempre quando sai algum treinador no time, aí coloca os nomes na mesa. Sempre tem um estrangeiro ali na mesa, sempre tem. O cara vai analisar, tudo mais, às vezes até acaba trazendo, só porque está na moda de trazer. Mas aí vai ver, fica um pouquinho, dá certo o resultado, rapidinho sai fora. Então, respondendo assim de forma direta, só vai valer a pena se houver um planejamento. Planejamento de tudo, né? Salário, jogadores, a filosofia de jogo, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? E até por conta disso, até juntando esse tema, né, do treinador, também tem a questão dos jogadores, né? Nós estamos numa fase aí que está vindo muitos jogadores estrangeiros, né? Alguns dão certo, outros não dão, outros ficam encostados. Então, fazendo uma comparação tempos para trás, assim, jogadores estrangeiros que até foram bem aqui no Brasil, né? O Sorin, o Arce, Gamarra, Rincon e tantos outros, com o atual momento, né? Será que é uma boa contratar hoje jogadores estrangeiros para o clube? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque tem você vê, o Soteldo, que o Santos trouxe. Pô, o Soteldo ajudou muito o Santos. Entendeu? E era um cara da Venezuela, ou seja, assim, onde o futebol bem dizer, quase que está surgindo, bem dizer, só agora. Tem o Nacho, né, que é um bom jogador que o Atlético, com dinheiro, conseguiu tirar ele do River Plate. O Arrascaeta, que já veio lá atrás com o Cruzeiro. Então, assim, a safra vira e mexe sempre tem bons jogadores, né? Seja nacionais ou seja estrangeiros. Só que, hoje em dia, diferente do início dos anos 2000, 2010, que estavam trazendo, assim, qualquer jogador, cara. Estavam trazendo qualquer jogador, qualquer porcaria que a bem dizer, tirando chance de garoto da base. E isso é que não pode acontecer. Você tem que trazer jogador, mas que seja jogador bom, né? Se isso vai custar se o seu clube tem dinheiro para isso,
aí ótimo. Mas se não tem, cara, dá seu jeito. Foi o Vasco fez, por exemplo, com o Benítez e o Cano. O Vasco conseguiu contratar o Cano, que veio assim, final de contrato e contratou. O Benítez, o Vasco pegou ele emprestado com possibilidade de compra. Só que aí depois, claro, por causa da questão financeira, não conseguiu renovar o contrato com ele e aí foi para o São Paulo. Então, assim, sabe, a gente está vendo bons jogadores estrangeiros vindo jogar aqui. Cara, não é a nível Europa, mas a nível sul-americano e nível brasileiro é. Porque a nossa qualidade está aqui, não tem jeito. Isso sempre. Isso vai ficar assim. Para mim não tem outra, não tem mais. É um caminho que já não tem uma volta. Porque antigamente, lá atrás mesmo, quando o jogador brasileiro, a bem dizer, não podia sair do clube, que aí era outro esquema de transação, e não ia nem lá para fora, aí sim, aí ficavam os bons aqui, né? Mas hoje em dia, você vê, o garoto da base com 16, 17 anos já está quase saindo, já fica com pré-contrato assinado já. Então, assim, eu acho isso. Se for, é igual o treino do estrangeiro. Se for para trazer igual que tem aqui, aí realmente deixa o garoto da base até para fazer caixa para o clube. Porque aí você já está ali com um garoto e tal, bota o garoto ali e o garoto vai fazer a mesma coisa que o estrangeiro, canela dura aí, como tantos outros aí que já apareceram. O Evo, com um exemplo que a gente já citou, né? Você não quer nem ouvir falar. Então é isso. Beleza. Pedro, sua opinião? Minha opinião ela vai ser um pouco mais polêmica do que a de vocês, tá? Vou trazer dois fatores aqui. A gente falou bastante aí agora do treinador, né? Cheguei até a criticar o Crespo. Se a gente for somar o Crespo, né? Nós temos no São Paulo Caleri, Rigoni, Benítez, Arboleda, Rojas, Orejuela, Gabriel Neves e Galeano. 8 jogadores no plantel atual de São Paulo são estrangeiros, né? Mais o treinador 9. Aí a gente não vai contar a comissão técnica, senão a gente vai faltar dedo. Traz resultado para São Paulo? Toda essa somatória de gringos no São Paulo? Eu não vejo, entendeu? Eu tenho enxergado com bons olhos o time conseguir repatriar bons nomes do futebol nacional, como o Corinthians fez, trazendo Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto, William, né? Como o Flamengo agora abriu as portas pro Davi Luiz, que eu tenho certeza que vai fazer vai trilhar um bom caminho, né, no Flamengo. Trouxe lá atrás em 2019, montou um super time com o Everton Ribeiro, que estava desacreditado lá fora. Trouxe o Diego, que estava em final de carreira para qualquer outro time na Europa. Em 2019, montou um plantel incrível, que hoje, somado a algumas joias da base e outros caras que vieram de fora, e tem essa super seleção. Então, eu concordo com o Marcelo e o Alex, quando vocês falaram aí em organização e planejamento, né? Só que esse planejamento, você não pode ter um planejamento sem antes avaliar o fundamento do clube, entendeu? O Santos é um time que sempre teve fama de ser um time revelador de jogadores, né? Sempre revelou muitos craques. Robinho, Neymar, o próprio Diego Ribas, né, que está no Flamengo, e que mesclando com alguns jogadores experientes sempre teve times competitivos, entendeu? Então eu acho que nem sempre é bacana você trazer um cara de fora que vai chegar com um salário maior, que vai chegar rachando um elenco, tendo um Pedro, um Michael, entendeu? Perdido na base. O São Paulo é o espelho disso, entendeu? São 8 jogadores, como eu disse aqui, falei nome por nome. Esses 8 jogadores estão fazendo o que no São Paulo? Ao meu ver, estão roubando salário, com exceção do Rigoni. O Rigoni tem feito bons jogos, né? Tem sido o cara que tem feito bons jogos, tem feito gols, enfim.
Entendeu? Arboleda, desculpa, falha, ele joga 3 jogos e falha em 4. É incrível, nunca vi isso. Desculpa, Gabriel Neves chegou agora há pouco tempo, Galeano pouca oportunidade teve. Benítez está mais no departamento médico do que em campo. Então eu acho que falta um planejamento mesmo, né? Planejar olhando para dentro, entendeu? A desconstrução que o Flamengo fez lá atrás para hoje ser o time que é, entendeu? O próprio Palmeiras fez isso. De repente abriu mão de ganhar título em 3 anos, mas montou um plantel aí que vem durando há um bom tempo. E você não vê um time com vários gringos, né? Como é popularmente dito. Quem que é o cara hoje que joga muito no Palmeiras que vem de fora? Eu só vejo o Gomes, Gustavo Gomes, o zagueiro, né? É Gustavo Gomes, né? O zagueiro. Entendeu? O Vina é um bom jogador também, que é estrangeiro. Tem um Piquerez, mas enfim, no lugar dele. Piquerez. Então, mas são assim jogadores pontuais, né? Que vêm para completar elenco, mas nesse meio tempo consegue pegar o estilo de jogo do Brasil, o estilo de jogo do time, né? Consegue aí desempenhar um bom futebol. Mas isso é muito raro, O Brasil, ele sempre teve a visão de ter times que formam jogadores e formam a sua base daqueles jogadores que você tem dentro de casa. Quando você traz muito cara de fora e começa a mesclar com os caras que tem aqui, você não vai conseguir ter um retorno rápido. Você entende? A minha visão é essa. Eu acho que os caras estão cometendo muito equívoco, trazendo muito cara de fora, muito jogador de fora, até jogadores que vão para a seleção aqui sul-americana, mas você não vê um jogador expressivo. Eu acho que o único time, vou ser bastante honesto aqui, o único time que acertou a mão quando trouxe 2, 3 jogadores de fora e que elevou o patamar do time foi o Vasco da Gama. Trouxe lá atrás o Benítez, né, que veio de lá, jogou bem, acabou falhando em alguns jogos aí que eram muito importantes, e o próprio Cano. Cano, pra mim, é um dos melhores atacantes no futebol brasileiro hoje. Entendeu? Acho que falta um cara para entregar a bola para ele, entendeu? Falta o time do Vasco engrenar, voltar ao Vasco que sempre foi. Não, é isso aí, não. Você estava completando assim, você falou que faltava um cara para mandar a bola pro Cano. E agora chegou o Nenê. O Nenê está fazendo isso, está fazendo esse papel. E muito bem. Sim. É que agora o próprio gol dele hoje, do Cano, foi passe do Nenê. Entendeu? Pode computar. Pois é, um exemplo de que a mescla entre futebol nacional e estrangeiro dá certo. Só que o Cano já vinha há um bom tempo no futebol nacional. Entendeu? E é um cara que tem personalidade. O Nenê é um cara que chegou muito experiente, mas é um brasileiro também. Entendeu? O cara chega falando a mesma língua, entendeu? Sabe se colocar. É um cara que todo mundo sabe que tem um vestiário muito forte. Você entendeu? Então, assim, já é mais fácil você mesclar um time dessa forma do que você fazer igual o São Paulo, por exemplo, que estava construindo um time, depois de ter mandado um treinador embora, né? Trouxe um treinador de fora, que é estrangeiro, trouxe vários estrangeiros com ele, repatriou o Caleri, que jogou aqui há pouco tempo atrás, que ainda não voltou mostrando o futebol que tinha, entendeu? O Arboleda, como eu disse, eu acho muito fraco para a zaga de São Paulo. O Rojas é um excelente jogador, durante um tempo ficou aquela briga, renova, não renova, ficou, mas não vem jogando. Eu acho que compensa muito mais você repatriar bons jogadores brasileiros do que trazer um jogador de fora. Certo. Indo um pouco na linha de raciocínio de vocês, realmente, acho que compensa mais você ter um jogador brasileiro, né? Repatriar um jogador realmente para poder compor o seu elenco do que contratar estrangeiro. O Soteldo, que o Marcelo trouxe de exemplo, é um jogador que ninguém conhecia, né? Santos trouxe, apostou, né? E deu certo. Só que não é todos que acontecem isso. Só que eu queria jogar uma pimentinha. Por exemplo, na minha visão, eu acho que o futebol brasileiro decaiu muito em relação a novos jogadores, a mercado de jogadores, a fábrica de jogadores. Tem muito jogador novo, igual o Caio Jorge do Santos. Ele
surgiu com uma super promessa, fazedor de gols, cara super badalado, cláusula de contrato super alta, só que no profissional ele não mostrou. Ele fez alguns gols, sim, ajudou bastante, só que não foi aquela forma meteórica que estavam colocando pro Santos. Talvez o Santos já tenha uma filosofia que qualquer cara que passa bastante gol na base já é um novo raio, mas não foi o que aconteceu no profissional. Ele foi vendido para a Juventus, cedo. Então, assim, eu acho que o mercado brasileiro também está muito escasso, a título de novos jogadores. Tudo bem que tem jogadores experientes que estão sendo repatriados, mas às vezes o clube não tem salário para bancar, né? Então, o Flamengo tinha salário para bancar, o Atlético tem salário para bancar, Palmeiras, agora Santos não tem, trouxe Tardelli, né? Tardelli tem fim de carreira, né? Léo Batistão, pouca gente conhecia o futebol dele, né? Jogou muito tempo na Europa, quase a vida inteira na Europa, trouxe Léo Batistão. Então, assim, tem jogadores que os clubes contratam, né? Já tem uma certa idade avançada, mas tem um alto salário. E a prata da casa, o jogador que nasce no clube, eu acho que está muito escassa ainda, como era antes, né? O Fluminense lançava muitos jogadores, São Paulo mesmo lançava muitos jogadores, Santos, né? O próprio Corinthians, né? Então, o Pedrinho, por exemplo, ele teve alguns relances no Corinthians, né? O Pedro pode falar melhor isso. Não foi aquele cracaço de bola que se esperava que ele fosse. Não. Então, aí foi pro Benfica, tá lá. Então... Não, já saiu do Benfica também. Já tá no Shakhtar. Já saiu. Tá no Shakhtar. Então, tá no Shakhtar. Então, assim, eu fico meio assim, você não tem salário para bancar um cara para repatriar, às vezes você contrata estrangeiro por necessidade. Nossa, vamos trazer um cara diferente aqui para compor elenco e tal, não vai pedir um salário muito alto, vamos ver como é que vai ser a manutenção dele, né? A adaptação dele. Então tem muitos que dão certo, a maioria não dá certo, né? Acaba saindo rápido. Eu vou pegar essa pimentinha do Alex aí e vou trazer aqui para vocês uma visão que eu venho tendo há um bom tempo já, né? Sou uma pessoa que, apesar de corintiano, eu gosto muito de futebol, então eu vejo quase tudo que fala-se de futebol, né? Desde o futebol da Europa até alguns jogos do campeonato chinês eu cheguei a ver. E assim, o que eu venho observando de um tempo para cá, né? O futebol hoje, né, internacional, ele tem 3 níveis, né? Então, o primeiro nível são dos clubes formadores. Né? Da onde saem os jogadores aí? Quais são esses clubes formadores? A América do Sul, que sempre teve uma escola de futebol muito forte, né? Os melhores jogadores do mundo saíram daqui, né? Com exceção aí dos últimos campeões aí que vieram da Europa, mas a grande maioria pega aí dos 15 anos para cá, eu posso afirmar que metade desses 15 foram de jogadores da América do Sul. A gente pega aí Messi, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Kaká, enfim. Então hoje a China ela teve um papel muito importante nessa separação, nessa divisão, né? Para onde vão os melhores jogadores que se destacam em todas as ligas? Para a Europa. E onde ficam os jogadores medianos? Ficam nos clubes nacionais. O que a China fez? Com a intenção de melhorar o futebol deles, só que sem a pretensão de trazer aqueles grandes craques da Europa, eles começaram a tirar esses jogadores medianos desses países e levar para a Liga Chinesa. Né? Onde foi, por exemplo, o Goulart, que não tinha futebol para ir para a Europa, foi para a China. Dudu. Esses jogadores que chegaram até a ter lampejos aí de um excelente futebol foram para a China. Né? A China ela elevou o seu patamar de futebol, só que ela elevou também o patamar financeiro, de pagamento mesmo, de salário desses jogadores. E para você repatriar esses caras, você tem que pagar igual ou superior, senão eles não voltam. Você entendeu? Então, assim, eu acho que não é que o Brasil ele deixou de formar jogadores. O Brasil ele continuou formando jogadores acima da média e jogadores medianos. A diferença é para onde estão indo esses jogadores e com qual frequência. A maioria deles estão indo lá para fora, para a Europa. Entendeu? Exemplo aí mais recente do Rodrigo, que está lá no Real. Ainda não se firmou como titular, mas para mim, eu vejo como reserva de luxo.
né? Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, enfim, esses jogadores eles foram para a Europa com potencial para ser craque em qualquer time que jogar, e tem os jogadores medianos que foram para a China. E é o que acabou ferrando o futebol brasileiro. Desculpa até a palavra, mas eu não tenho definição diferente dessa. Quando esse jogador volta para cá, ele não desempenha o mesmo futebol, porque o nível chinês não é igual ao brasileiro. A única coisa que é melhor lá na China é o salário, porque o futebol é pior. Então o cara volta para cá desmotivado, porque ele vai ter um downgrade financeiro, vai receber um salário menor, entendeu? E vai ter que escalar tudo de novo. E jogador jovem. Poxa, o Dudu foi para lá com 25 anos, 24 anos. Tinha muito tempo para jogar futebol na Europa, entendeu? O próprio Roger Guedes voltou pro Corinthians agora com 24 anos, depois de 2, 3 temporadas lá, entendeu? Então esses jogadores, eles tiveram uma vida financeira muito boa, em contrapartida, a visibilidade e nível de futebol caiu. Certo. Agora, falando só uma questão rapidinho, Marcelo, quando perdeu o comentário do Pedro. Você falou da China. E aí, já linkando, você fala da China com jogadores estrangeiros, queria fazer uma pergunta de um corintiano. O Zizal. O Corinthians trouxe o Zizal, né? Ele é chinês. O Zizal, acho que ele era coreano, não sei. Não lembro agora. Mas trouxe ele. Não lembro se era chinês. Ele não chegou assim, jogou, não sei se uma partida ou outra no time principal, mas qual foi o objetivo da contratação do Zizal pro Corinthians? O Zizal, eu acabei de ver aqui, ele é chinês mesmo. Hoje ele tem 33 anos. Cara, onde você viu falar que o Zizal jogou bola? Acho que o melhor momento que ele teve no Corinthians aqui é quando ele leu uma frase lá e o pessoal começou a brincar com ele. Pô, o Zizal tá lendo e tal. Não era jogador. Isso aí foi uma estratégia de marketing que não deu certo. O Corinthians, ele tentou expandir a marca Corinthians para fora, trouxe um jogador de lá, proporcionou outros intercâmbios de jogadores mais novos, entendeu? Para trazer para a realidade do Brasil, para tentar expandir a marca. Só que eu acho que fez de uma forma errada, né? Quando eu trouxe o Zizal, é quando o futebol lá na China começou a alavancar. As empresas ainda não estavam investindo forte no futebol, entendeu? Foi uma tentativa fracassada, muito embora a sacada foi muito boa. Eu acho que a equipe de marketing falhou naquele momento, quando trouxe o jogador desconhecido para cá. Podia ter apostado num jogador mais conhecido, um jogador que tivesse um potencial maior do que o Zizal, que ia chegar aqui, ia vestir camisa, ia aparecer em jogos. Se não me engano, acho que ele fez um jogo em 10, 15 minutos de jogo. Então, assim, foi uma falha, entendeu? Bem diferente do que tem acontecido hoje. Os jogadores que vêm de fora são apostas para o clube, né? O Zizal, ele chegou no Corinthians com... Acho que o único objetivo dele no Corinthians era marketing. Único, exclusivamente marketing. Acho que não cabe muito assim no assunto de trouxe um jogador de fora. Era um estrangeiro que veio para se aventurar, não veio para jogar futebol. Uma coisa que agora sim, aproveitando esse link que o Pedro deu, né, que de jogador que veio aqui só para fazer marketing, a gente tira o Botafogo, né? O Botafogo teve o Sidorf, que jogou muita bola, o Sidorf, ainda tinha muita bola para jogar e jogou. E o Honda. O Honda, sim, o Honda veio para fazer marketing, porque, cara, ele não tinha futebol nenhum, até que ele entrava ali, ele meio que se esforçava, mas, cara, você vê, o padrão brasileiro ele já não tinha mais futebol. Mas, assim, era um cara de seleção japonesa, né, ou seja, assim, que tinha repercussão em outro país, coisa que o Zizal, nenhum jornal chinês deve ter vindo aqui fazer qualquer matéria com ele. Não. Mas, assim, o que eu ia falar era que, por exemplo, hoje abriu uma nova porta também para jogadores novos, que é os Estados Unidos, né? O Vasco mesmo perdeu o Thales Magno, que surgiu como promessa, mas acabou não conseguindo se firmar, né? Era relativamente um jogador regular.
Na base ele podia até tá indo bem, mas no passado ele é um jogador regular pro profissional. E foi para os Estados Unidos, entendeu? Lá pro grupo do City. Então, assim, e outros garotos já foram lá para os Estados Unidos, que também, né, vão ganhar em dólar. Então, assim, foi mais uma porta que abriu para jovens garotos brasileiros e é mais uma rota que tira jogador daqui do Brasil. Então, se já não bastasse a Europa, Emirados Árabes, Leste Europeu, China, agora tem os Estados Unidos. Então, assim, o próprio Davó do Corinthians foi para lá agora, né? Uhum. Então, assim, acaba que, por exemplo, isso gera vácuo, aonde o Brasil está indo fazer o quê? Agora deixa eu ver aqui nos times sul-americanos, já que eu não estou conseguindo manter os meus da base, deixa eu ver nos times sul-americanos, o que eu posso pegar. O Vasco mesmo pegou agora um garoto paraguaio, o Galarza, e a intenção era colocar ele no sub-20. Só que o garoto já está despontando de tal forma que puxaram ele pro time principal. Entendeu? Então, assim, não tem jeito. É coisa do mercado que vai continuar isso. E aquilo, o importante é o clube conseguir ter uma diretoria coerente que consiga visualizar bons negócios, né? Com bons jogadores, porque aquilo, a gente volta para aquilo. Se for para trazer mais do mesmo, mantenha o lugar na base. Verdade. O Alex, você chegou a comentar também que o Brasil ele deixou de formar grandes jogadores, né? Sim. Muito embora seja difícil lá na frente legalizar essa transferência do jogador, hoje, pra você ter uma ideia, Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Roma, Juventus, todos esses grandes times da Europa têm diversas escolinhas de futebol no Brasil e também na América do Sul, com o intuito de formar jogadores para, no segundo momento, incorporar seus times lá fora. Então, assim, eles sabem que aqui é um grande celeiro, mas que paga-se muito mal para o jogador, entendeu? E, infelizmente, a gente sabe que muito jogador bom está na mão de empresário, entendeu? O que dificulta muito os clubes hoje, né? Você acha que o Corinthians, o Santos, o Flamengo, o Palmeiras, o Vasco, o Botafogo, você acha que esses times perderam a mão? Você acha que eles deixaram de produzir novos jogadores? Não. Só que muitos deles estão na mão de empresário, já estão nessas escolinhas aí, que são bancadas por time europeu, entendeu? Você vê jogador hoje surgir na seleção, que você não lembra de ter ouvido falar desse cara no futebol brasileiro. Sim. Entendeu? Tem muito jogador, poxa, fulano foi repatriado, mas onde que esse cara jogou antes no futebol brasileiro? Ninguém nem lembra. Exatamente. Agora, tem você tocou nesse ponto, o Flamengo está fazendo um caminho inverso, né? Não sei se vocês acompanharam, que ele está abrindo uma filial, está em negociação ainda, né? Vai abrir filial em Portugal, outro time lá, fazer uma parceria, né? É um jeito novo, né? Ele pegar jogadores da Europa com um novo estilo de jogo, um estilo mais um padrão Europa, vamos dizer assim, né? Alex, o que eu li em relação a isso não é nem para pegar jogador, cara. É mais para eles estamparem o escudo do Flamengo, o nome do Flamengo lá na Europa. Para o Flamengo ser conhecido na Europa. Porque hoje em dia, a Europa só conhece a Europa. A Europa, para eles, o mundo é a Europa. Não existe mais futebol em outro lugar. Para eles é a Europa. E, por exemplo, outros clubes brasileiros mesmo já tentaram fazer isso. O Fluminense já tentou fazer isso no leste europeu. O próprio Vasco, uns anos atrás, tentou fazer isso com suporte lá em Portugal, porque lá tem um clube também, Vasco da Gama, então o Vasco tentou equiparar ali a mesma marca, para estampar a mesma marca, só que o time está lá, sei lá, terceira ou quarta divisão de Portugal, então assim, uma coisa assim, seria muito difícil. Seria tipo o que o Red Bull tentou fazer aqui no Brasil com o Red Bull Bragantino, com o Red Bull Brasil, que tinha que passar por
quarta divisão, terceira divisão, segunda divisão, para até chegar na primeira. Aí o que eles fizeram? Vamos comprar um clube logo que está na Série B para agilizar isso, porque está demorando muito. Exatamente. Então, assim, o Flamengo fez isso, fez o caminho mais curto. Vamos comprar um time que já está na primeira divisão para tentar já pegar ali uma Champions League, não, uma Liga Europa, e estampar a camisa do Flamengo, entendeu? O objetivo dessa diretoria é esse, é estampar a camisa do Flamengo. Sim. E não trazer jogador, porque trazer jogador de lá, sei lá, nem um jogador que é formado lá quer vir pra cá, entendeu? Assim, né? Aquele zagueiro que jogou aqui um ano aqui no Flamengo, com o Jorge Jesus, mas o cara não queria vir de jeito nenhum. Ele veio meio que a contragosto. O cara, tanto é que na primeira oportunidade que deram para ele voltar para a Europa, ele foi. Ele nem quis saber do Flamengo. Em espanhol. Verdade. O Corinthians, para você ter uma ideia, tem um time, tem uma escolinha nos Estados Unidos, lá na cidade de Fontana, desde 2010, né? A escolinha lá, ela era tocada, tinha como coordenador técnico lá da categoria de base o ex-atleta do Corinthians, mesmo Palhinha, ele que coordenava, né? Isso desde 2010. Foi uma outra estratégia de marketing que infelizmente nunca pegou. É óbvio que quem está ali reconhece o escudo e vê, enfim, mas nunca chegou a estar na Major League Soccer, que é a competição sensação, né? A Série A mesmo do campeonato dos Estados Unidos. Foi uma falha, uma estratégia de marketing que não deu certo e que hoje é tentada por diversos clubes, né? O Flamengo faz isso, o Corinthians faz isso, o São Paulo também eu sei que tem escolinha fora, enfim. Sim. Uma estratégia que os clubes tentam, né, fazer para poder ver se expande a marca, né? Então, às vezes acerta, às vezes não dá, mas até agora não teve muito sucesso nesse sentido, né? Acho que eles são mais falados na Europa quando é Mundial de Clubes, né? Que aí joga contra vai para a final, o Palmeiras dessa vez não foi, mas quando chega lá... Mais ou menos ainda, né? Porque nem o Mundial de Clube nem o Mundial de Clube é muito noticiado lá na Europa. Isso. Às vezes aqui eu acompanho aqui no Sport TV, tem ali a agência de redação, está lá um jornalista lá que é jornalista brasileiro, mas que trabalha em jornal espanhol. Ele fala lá, vira e mexe quando tinha Mundial de Clube aqui nesse último teve, né? Cara, se saía alguma notinha assim do rodapé de jornal, era muito, entendeu? O Mundial de Clube, mesmo por europeu, é a Champions League. Ali que é como o Mundial de Clube. Sim. Bom, quem quer fazer algum comentário a mais sobre esse tema? O tema rendeu, hein? Rendeu. Realmente, Bom, para finalizar o nosso debate, vamos para o último tema. Saindo um pouco assim, não totalmente, mas entrando um pouco no campo político, né, de leis, vamos entrar num assunto que foi notícia mês de agosto, né? Foi sancionada 2 leis em prol do futebol, uma referente à transmissão de jogos do time mandante, né? E a outra, uma lei que foi realizada, sancionada para o clube empresa, né? Ou seja, é o futebol anônimo, né? Então, o clube tem a condição de ter os seus... de fazer contratos e tudo mais, se tornar um clube empresa, né? Tirando um pouco a questão burocrática de emissoras e tudo mais. Então, alguém acompanhou essas novas leis do futebol? Então, eu acompanhei. A parte da questão de transmissão dos jogos, eu vou te falar assim, que até hoje, para mim, isso sei lá, é muito estranho, porque, assim, cada time agora vai mandar, vai poder escolher qual emissora, mas mesmo assim,
isso seria um ganho, só que você vê o Grupo Warner, que é a detentora da TNT, já desistiu dos clubes lá que tinham assinado com ela. Para o ano que vem já não vai mais transmitir o Campeonato Brasileiro. Então, assim, porque, por exemplo, para eles, pegar um negócio fragmentado não dá certo. Não dá certo para vender, né? Então, assim, agora que ficou fracionado ainda mais para ser... assim, para o mandante ter o poder, assim, não, eu quero vender os meus jogos todos para o Brasileirão, para o SBT, e não quero vender para a Globo, porque algumas diretorias têm esse tipo de rixa, até mesmo torcedor tem esse tipo de rixa, coisa que para mim não tem cabimento, mas enfim. E aí o outro clube, não, eu vou vender os meus jogos comandante para outro canal. Então, assim, isso como produto não dá certo. Só daria certo se fosse como é o fora. Criar a liga, todo mundo vender em conjunto. Só que a gente sabe aqui que não foi esse o objetivo dessa lei. Essa lei foi justamente depenar e cada um vender por si. Entendeu? Que principalmente o principal clube que botou mais dinheiro nisso, em forma de lobby, lá no Congresso, foi o Flamengo. Porque o Flamengo, hoje em dia, se acha acima dos demais clubes brasileiros e não, ele fala assim, não, a minha camisa vale mais. Então, eu quero vender para quem não quiser. Só que aquilo, o produto não se vende assim, o futebol não se vende assim. Em nenhum lugar do mundo o futebol se vende assim. Sempre se vendeu por liga. Mas aqui no Brasil, agora, vai ficar esse samba de crioulo doido e ninguém sabe direito o que fim vai levar, né? Alguns acham que isso vai subir o valor, mas do meu ponto de vista não é muito certo. E já para a lei de clube empresa, isso ela veio assim, na cabeça dos caras que idealizaram isso, seria para desassociar a gestão de futebol do clube. Entenderam? Porque, assim, a visão deles eu vou vender o futebol, porque é o clube empresa futebol, só que a dívida toda para trás vai ficar com o clube físico, entendeu? Só que assim, e aí? O clube físico vai perder o futebol? Que é o principal carro-chefe, o que traz o dinheiro para o clube. Então, assim, são duas coisas que ainda também não estão batendo. Só que, por exemplo, nessa lei diz que toda a parte para trás a parte para trás vai ficar em outra dívida, vai dividir as dívidas. Não, por exemplo, você pode pegar todos os seus credores, juntar tudo e ir pagando parcelado, entendeu? Eles vão poder pedir entrar como recuperação judicial, né? Exatamente, isso aí. Foi o que o Vasco já começou a alegar isso agora. Depois que ela foi aprovada, o Vasco e o Botafogo já começaram a fazer isso. Não se tornaram clube de empresa, só que a lei ela garante isso para os clubes que não querem se tornar empresa. Ela dá esse benefício para os clubes. Entendeu? Aí, assim, o clube que quiser virar empresa, beleza, vira empresa. Mas o clube que não quiser também não vira, mas pode usar desse artifício para quitar a dívida. Mas, assim, para mim, essa parte assim, da formação do clube empresa fica muito esquisito, cara. Porque você vai separar uma coisa da outra e quem fica com a dívida? Eles estão achando isso, entendeu? Que, não, o clube vai ficar com a dívida, mas o futebol vai ficar separado, vai virar empresa. Isso tem que rolar mais ainda. Eu vim acompanhando também algumas notícias nesse sentido.
Eu acho que assim, principalmente na questão da venda de transmissão, a gente acaba tendo o lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo eu vejo como os clubes eles vão poder ter um poder de barganha melhor, né? De, poxa, eu vou vender melhor por um valor melhor, vou poder contar com aquele recurso ou me capitalizar com a venda para outra emissora, né? A gente via um grande monopólio, principalmente da Rede Globo, que era detentora aí dos campeonatos nacionais, enfim, vem perdendo alguns campeonatos aí que, por exemplo, a Libertadores, eu sempre vi Libertadores na Globo, então nos canais de streaming, né? E hoje ele já está no SBT, enfim. Eu acho que o time ele vai poder ter um poder de negociação melhor. Falou, fulano tá me pagando X, se você me pagar Y, eu vou. Então, assim, para os cofres do clube, pode ser que seja melhor. Em contrapartida, como o Marcelo comentou, e eu achei que é bem oportuno, é a questão de você vender de fato o produto, né? Eu acho que o produto futebol, ele tem que ser vendido como se fosse dentro de uma caixinha. Você compra de uma forma padronizada, de forma com que todos os times tenham suas receitas baseadas aí não só de patrocínio, mas também com direito de transmissão. E isso pode ficar um pouquinho na mão também dos clubes maiores, né? Com relação ao clube empresa, acho que duas coisas que mudam bastante é a questão da reestruturação financeira dos clubes, né? Que poderão passar aí por essa recuperação judicial, né? Que é um termo usado no judiciário para negociação das dívidas, enfim, escalonamento da forma de pagamento, onde tem as definições de prioridade. Então, os direitos trabalhistas, por exemplo, eles entram no topo de prioridade, e os bancos e as financeiras, eles tendem a ficar por último, né? Isso se for de fato seguir o modelo de atuação do judiciário. Além disso, os times que já estão buscando se organizar dessa forma, como montando por trás o conceito de compliance, né? Que é uma forma de avaliar melhor, de colocar regras e estabelecer até mesmo uma medida de atuação, desde a contratação de um jogador até como você pretende pagar uma dívida, enfim. Eu acho que os clubes que estão já se organizando dessa forma, Corinthians já é um dos times que já tem isso, o Palmeiras está bem avançado, São Paulo está bem avançado, eu sei que no Rio de Janeiro o Flamengo tem um esboço do que eles pretendem fazer também, pegando o gancho dessas novas leis aí do clube empresa. Eu vejo como um lado benéfico para o futebol. A gente vê hoje um Brasil onde se tem grandes clubes, mas que você observa a parte financeira e jurídica é um fiasco, entendeu? E por quê? Porque está na mão de mandatário, está na mão de... Quando eu falo mandatário, é eleição. Essas eleições que ao meu ver, nunca são democráticas de fato. Sim. Pega uma fatia dos torcedores, forma aquela cúpula e eles ficam perpétuos lá. Eu acho que com a formação do clube empresa, ele tende a vigorar novas leis e novas regras que possam viabilizar essa organização no futebol, que eu acho que está faltando isso no Brasil. Perfeito, Pedro. Pedro já está no ramo jurídico, então tem base no que está falando. Perfeito. Então, com relação às leis de transmissão, porque como era antes, né? Chegava a emissora e negociava com os dois clubes, o mandante e o visitante, né? Agora não, agora vai ser só o mandante que vai ser negociado. Então o mandante tem essa liberdade de colocar o preço dele e tudo mais. Uma outra coisa também, ele vai poder ele mesmo fazer a transmissão via streaming, do jeito que ele quer. Então é uma receita que o clube pode ganhar sem depender de uma emissora, né? Então para mim eu também acho isso benéfico. Acho que até uma vez no Campeonato Carioca... Principalmente para o torcedor. Sim, com certeza. Isso que eu ia falar. Teve uma transmissão do Campeonato Carioca, não sei se foi esse ano, Marcelo, você me corrige. Semifinal que foi transmitida pelo YouTube. Eu acho que do Flamengo, se não me engano.
Então, com essa lei, o clube vai poder fazer isso agora munido de uma lei sancionada, né? Então, uma receita que entra para ele aí a mais, igual o Flamengo, o Atlético. Acho que se eles souberem usar essa ferramenta, né? E as pessoas souberem, né, por trás disso, souberem usar de forma correta, né? Acho que eles têm muito a ganhar com isso. Assim como Deixa eu só fazer um adendo nisso, Alex. Sim. Porque já saiu o balanço, né, do Campeonato Carioca e, cara, foi um fiasco. Foi um fiasco isso, porque os próprios torcedores ainda não estão familiarizados ou então, assim, não foram engajados para isso, mesmo com a pandemia, entendeu? E, cara, foi um fiasco. Foi um fiasco. Então, aqui no Rio, assim, você já tem eles já estão até, por exemplo, os clubes já estão até vendo, assim, que forma que eles vão negociar o próximo contrato. Porque a própria audiência também na Record não agradou. Eles, sabe, assim, porque, assim, a audiência, ainda hoje na Globo, como TV aberta, é muito superior às demais. E a Globo tem know-how para vender o produto de futebol, coisa que a Record não tem. Então, sim, cara, a renda caiu muito, os clubes como... o Flamengo também caiu, mas principalmente para o Vasco, pro Fluminense, para o Botafogo, que são os outros três grandes, no estadual, cara, ficou assim, muito aquém, muito aquém. Posso pegar um gancho aí no Marcelo, Alex? Eu não sei se vocês acompanham mais a televisão ou mais a internet, mas eu acho que hoje as transmissões via streaming, via Facebook, via próprio YouTube, ela vem crescendo muito, né? Mas é basicamente um processo que lá atrás foi de transição de rádio para TV, né? Acho que nenhum de nós pegamos essa transição, né? Mas a gente sabe mais ou menos como é que foi. Sabe como que era o poderio do rádio, tinha lá as radionovelas, enfim. E isso passou para a televisão e, naturalmente, a gente está saindo dos programas de TV e partindo para os canais de streaming e YouTube mesmo, entendeu? Eu acho que tem sido uma transição que a TV tem tentado ainda contornar, porque ainda é a detentora da grande audiência, mas é muito natural que a internet passe a comandar, né, essas transmissões. A gente vê movimentações aí externas da própria Amazon, né, a TNT, que vem incorporando diversas pequenas rádios e TVs a sua empresa, entendeu? De forma bem direta, né? A gente vê a formação do Grupo Disney, a formação da Star TV recentemente. Então, assim, essas organizações que sacaram lá atrás que a internet seria a evolução da comunicação, elas já estão um passo à frente, entendeu? A Globo perdeu recentemente para a Bandeirantes a transmissão da Fórmula 1, assim como perdeu o Paulista para Record, assim como perdeu a Libertadores para o SBT. E a Globo sempre teve o controle dos principais eventos esportivos, né? E por que isso? A pandemia, ela forçou essa transição, né? As pessoas elas estavam acostumadas a assistir alguns programas e determinados horários, mas com o aumento do tempo, do período em casa, começou a buscar outras alternativas. E o futebol não foge disso. O futebol continua sendo um dos esportes mais vendidos no país, assim como fora do Brasil. E a tendência é essa. A tendência é sair mesmo da TV. A tendência é os clubes lucrarem com suas páginas na internet, lucrarem com as suas transmissões no próprio canal do YouTube, entendeu? Eu acho que o próximo passo da evolução da telecomunicação é essa. Você vê até mesmo os grandes repórteres.
o Ivan Moré, por exemplo. O Ivan Moré, depois que saiu da Globo, não quer mais voltar para a TV. Ele tá full time, ele voltado aos seus canais na internet. O próprio, como chama aquele outro, que era bem famoso na Globo, estava até envolvido naquela questão do Neymar, do assédio, o Mauro Naves. O Mauro Naves passou por um processo também da internet, hoje ele está se recolocando em outra emissora. Então eu acho que essa é de fato a nova vertente aí para transmissão de futebol e qualquer outro esporte. Eu concordo. Então, Pedro, deixa eu só falar um pouquinho rapidinho aqui, Alex. Isso que você colocou aí dessas grandes streamers estarem entrando nessa disputa, né, com a televisão, né? O que eu já li é que para eles não vale a pena ter esse futebol pulverizado. Que, por exemplo, as grandes ligas, tanto as europeias como até mesmo americanas, eles compram tudo, para passar tudo, porque eles querem o produto inteiro, eles não querem... Exclusividade, né? Eles querem exclusividade. E aí, para isso, teria que ter a liga, porque se ela for... É igual, por exemplo, o PES e a FIFA. Quais times aqui que estão do PES e quais times que estão na FIFA, no videogame? Essas duas empresas, muitas vezes elas deixavam de lado os clubes brasileiros porque tinha que negociar individualmente, coisa que lá fora eles não fazem, eles negociam tudo em conjunto. Um pacote. Entendeu? E isso com essa lei, eu acho que, do meu ponto de vista, o que eu já dei lendo, para ter esse ponto de vista, é que ou eles vão formar a liga mesmo de verdade, porque se não formar a liga, eles não vão conseguir vender no streaming. Só se for para a Globo, e a Globo sabe, né? Porque a Globo já está acostumada a lidar com os clubes brasileiros. O pessoal lá de fora não. O pessoal lá de fora está acostumado a lidar com liga grande, que negocia a liga e depois faz o rateio e faz a distribuição. Mas como você mesmo falou, a Globo, ela não é vista com bons olhos por todos os clubes, né? Tem clube que ainda está brigado com a Globo, o Santos é um deles, que sempre tentou vender seus jogos para a TNT, para outras emissoras. Então tem clubes que não fecham com a Globo, por isso que eles estão vendendo para outras emissoras. E a questão só que é aquilo, né, cara? Se ninguém comprar, vai vender para quem? Mas sempre tem um que compra. Acho que E assim, por exemplo, o streamer, ver o jogo pela internet, se o clube souber fazer um marketing, chamar o pessoal para ver, é uma ferramenta fácil de você assistir jogo. A Champions League mesmo. Eles não estão vendo o jogo, tá lá no Facebook Watch. Eu vou lá, assisto o jogo em tela perfeita, uma imagem boa, consigo assistir ali onde eu estiver, né? Então é uma facilidade que o público tem. É atrativo para o público, para o torcedor. Agora tem a questão do clube também, fazer o marketing, fazer esse caminho, né? Chegar mais fácil para o seu torcedor, entendeu? Eu cheguei até a ver alguns planos de times aqui do Brasil mesmo, logo após essas notícias, de expandir o sócio torcedor para meios de comunicação na internet. O próprio YouTube, expandir a marca dos times no YouTube, fazer um concurso de venda de seguidores, né, adeptos à página, né, não seguidores, mas inscritos mesmo, né? E tem aqueles que são inscritos de forma gratuita e tem aqueles membros, né? Então o membro do canal vai pagar X valor por mês e eles vão ter acesso a todos os jogos, rotina de treinamento, enfim. E para o clube isso é uma nova forma de renda também, entendeu? Vamos falar de algo recente agora. O próprio aniversário do Corinthians foi transmitido no YouTube, rendeu milhares de reais aí através de doações, né? O famoso donate, exato. Não só os tokens, mas também mandando mensagem no superchat, entendeu? Fazendo doações.
poxa, junta aí, tinha mais de 150 mil pessoas nos picos de transmissão assistindo, e cada uma delas doando R$ 2, R$ 3. Imagina o retorno financeiro que o clube tem de um projeto que não era esperado, né? E a verdade é essa. Acho que o torcedor que está acostumado a assistir o jogo lá no estádio, na numerada, na arquibancada, esses caras eles não vão deixar de ir assistir o jogo. Eles estão ansiosos para voltar a assistir o jogo lá. Quem não tem essa possibilidade não vai deixar de assistir o futebol. Seja na Globo, seja no SBT, seja na Record. Eu acho que traz um poder de barganha maior para o clube, certo? Tem aquelas emissoras que já estão acostumadas a lidar com futebol, outras nem tanto, mas estão vindo com um poderio aquisitivo muito grande, como a Record, que não tem medo de investir, entendeu? Eu acho que para os clubes vai ser muito benéfico. Para o torcedor vai ser um pouquinho difícil de entender. Poxa, hoje eu estou assistindo o jogo do Corinthians na Globo, amanhã é na Record, e tal, e tá passando um jogo desse aqui, o outro ali. Eu acho que isso vai estimular a competição, mas em contrapartida também vai trazer essas questões que o Marcelo levantou. Enfim, eu acho que tem que ser organizado. Mostra a falta de organização que tem o futebol brasileiro. Exatamente. É um ponto que a gente sempre vem falando aqui, né, Marcelo, nos debates da organização do futebol brasileiro. Bom, eu acompanho. Você vê o que o Brasil os times brasileiros sofrem fora, entendeu? Pega aí jogos contra times da América do Sul mesmo, entendeu? Passa vergonha. Até a organização para venda dos jogos, entendeu? Lá na Europa a gente sabe como que é. Eles fecham com a emissora a liga do começo ao final, não tem troca, assim como a Copa do Mundo, a Copa América, entendeu? O Brasil tá sempre jogado, é sempre o último a se organizar, entendeu? A gente tá passando vergonha no futebol há muito tempo. E essas coisas, essas mudanças do clube empresa de transmissão, é só um pedacinho do que é o futebol no Brasil, da falta de organização. É muito na mão de quem tá na frente do clube, né? Quem tá na mesa ali, presidente, diretoria, né? Então, própria política também. Política também. Bom, Marcelo, quer concluir alguma coisa? Eu acho que eu só quero agradecer aqui ao Pedro, que contribuiu bastante aqui para o nosso debate. O nosso debate hoje rendeu bastante, foi bem legal. E eu queria aqui ver se aqui, ó, dá para ver aqui, ó, remada roda. Isso aqui foi uma remada que eu fiz em 2018, porque como a gente entrou aqui no outubro, né, eu quero fazer a homenagem ao mês de Outubro Rosa, né, que é a campanha toda para câncer de mama e tal. Eu tenho muita mulher na minha família. Então, aqui eu quero deixar aqui esse recado aqui especial aqui. Show de bola. Pedrão? Queria agradecer aí o convite de vocês. Espero ter contribuído aí. Peço desculpas que às vezes a gente fala um pouco além, né? Mas mas sempre com o intuito de contribuir aí com o que a gente pensa. Nem sempre a gente entende tudo ou sabe de tudo, mas é muito importante esse espaço na internet. Como eu disse, os esportes, a comunicação, tudo vai passar pela internet. Eu acho que os canais tendem a aumentar, as oportunidades também, e a gente está aqui para fazer isso acontecer. Eu agradeço mais uma vez o convite, espero participar das próximas, fico à disposição aí, vou estar sempre com a agenda aberta para o domingo. Show de bola. Bom, Pedrão, quero agradecer a sua participação. Foi muito valia pra gente. Foi muito bom o debate hoje. Acho que foi o debate de maior duração, né, Marcelo? Passou de uma hora de debate. Verdade. Isso é bom, isso é ótimo, tá? Engrandece o nosso canal. Então, eu queria agradecer realmente a sua participação. Agradecer ao Marcelo também, né, Marcelo? Estamos aí sempre nos debates. E agradecer a vocês também que estão acompanhando nosso canal. Pedir para novamente para se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Seguir nossa página no Instagram, beleza? E quem quiser contribuir também... Ô, Alex, pode falar. Posso fazer uma propaganda aqui também? À vontade.
Pessoal, segue lá no Instagram, Bonfim Pedro28. Nós temos também uma página dedicada ao Corinthians, que é a falanação.oficial. Tem bastante notícia lá. Peço pro pessoal dar uma olhada lá, se achar bacana, se inscreva também. E é isso. Segue lá, gente. Nós vamos colocar depois nos comentários a página do Pedrão, o perfil dele pessoal. Bacana. Beleza? Então, Obrigado. Todo mundo aí. Até a próxima vez. Valeu. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. When you see it at your front, door, you are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it? You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right